Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão. Voz tá meio ruim, tô garganta meio zoada aqui, gripe, mas vamos que lá. Sexta-feira, dia da maldade, é isso mesmo. A diretoria do Flamengo planejou tudo pra sacanear os torcedores flamenguistas, né? Um jogo ridículo, Flamengo perdido, um bando em campo, improvisação é mato. E a entrevista do Felipe Luiz, acho que está em Nárnia, velho. Deixa nos comentários aí o seu recado pro nosso querido Felipe Luiz. Deixa lá seu comentário pra você. Se você pudesse dar um comentário, pudesse falar algo pro Felipe Luiz, deixa aí nos comentários, fala e deixa, rasga o coração aí e fala pro Felipe Luiz aí o que que você achou, o que que você tá achando do Flamengo. Tô até de preto hoje, tô nem com o blusa do Flamengo em luto, porque o time do Flamengo, o futebol dele morreu no final do mundial. Mas vamos lá, vamos passar uma raiva junto aqui? Vamos ver o que que o Felipe Luiz fala, né, após mais uma derrota, mais a perca de um título. 3-2 para o Lanús, uma vergonha dentro do Maracanã. Olha só o que que ele vai falar, é inacreditável. Thiago Lima do GE. Felipe, eu queria pedir primeiro uma visão sua de como você enxergou essa derrota, essa perda do segundo título na temporada. E uma explicação, até porque pelo segundo jogo contra o Lanús você entrou sem um centroavante de ofício e o time, desde o primeiro tempo, insistiu na bola aérea, mas sem ter alguém na área para cabecear. Se explicasse também a sua intenção de entrar com esse time novamente com um ataque mais móvel. Obrigado. Bom, estudamos o Lanús no máximo que possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava, os jogadores que estão em melhor forma, momento de forma. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso, precisava Não equilibrar jogando. muito o ataque segundo as funções que eles executam. E foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão é do jogador. O adversário ele deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores eles vão aproveitando e vão ocupando. E o adversário, o Lanús, foi campeão da Sul-Americana, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1 e fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área não é fácil criar chances. Mesmo assim, o time manteve o volume e controlou bem até as pernas, né, não aguentarem mais. Primeiro ponto, com muito volume, que volume que o Felipe Luiz viu nesse jogo, gente. No primeiro tempo a gente chutou 2 vezes com o Carrascal, 2 oportunidades com o Carrascal e ia pra fora com o Gonzalo Plata. Não lembro de nenhuma outra finalização no primeiro tempo que tenha levado perigo. No segundo tempo, fora a finalização do Everton Cebola que o goleiro espalma para escanteio, eu não lembro de nenhuma outra finalização do Flamengo que levou perigo. O Flamengo ficou tocando de zagueiro para zagueiro o tempo todo. Mas vamos lá, vamos seguir a entrevista do Felipe, homem. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você acabou de mencionar que jogador não chutar a bola, às vezes não cruzar, às vezes é a opção do atleta, ou chutar, qualquer tomada de decisão. Na semana passada, numa entrevista também, você mencionou que uma boa parte da parcela da falta de rendimento era responsabilidade sua. Nos dois jogos com o Lanús, um recorte aí de 3 horas e meia, o Flamengo fez 2 gols e 2 gols de pênalti. E vai um pouco disso, faltou chutar, mas uma parcela sua também. Queria que você fizesse, na medida do possível, uma questão de responsabilidade. Até que ponto você preparou o time para essa situação e até que ponto os jogadores também têm a parcela deles por 3 horas e meia de futebol e 2 gols de pênalti. Tem um barulho do microfone, né? Não sei se está muito. Se puder diminuir o volume, perdão. Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance. Pera. De escanteio não. Escanteio não. O Flamengo acho que teve 9 ou foi 10 escanteios no jogo. E nenhum dos escanteios, os jogadores do Flamengo sequer cabecearam a bola na direção do gol. Todos os escanteios que o Flamengo bateu nesse jogo,
todos, sem exceção, a zaga do Lanús cortou, então não sairia de escanteio. Escanteio do Flamengo é inútil, só tem problema quando é contra, porque quando é contra a gente sempre toma gol. Plata teve outra, infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras, mas você cria volume para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então é basicamente isso, não é questão de achar responsável, é saber que estamos todos juntos nessa derrota. Felipe, Raíza Simplício aqui. Pode falar. Oi. Felipe, começo de ano muito difícil, né? Depois de um dezembro que terminou da forma que terminou, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez aquele grande jogo contra o PSG, perdeu a Supercopa, tem um número de derrotas impactantes nesse início de temporada, acaba de perder a Recopa. Eu queria saber qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano. Você acha que o teu trabalho, neste momento, ele está estagnado? Uma das respostas mais infelizes do Felipe Luiz. Mano, se você é profissional, você tá numa situação que exige de você performance, e é você que tem que fazer o negócio andar, como que ele fala que não avalia o meu trabalho, eu avalio o próximo jogo? Cara, você tem que ter autocrítica, tem que olhar pra si mesmo e falar, meu irmão, o que eu tô fazendo certo e o que eu tô fazendo de errado? Aí o bicho foi infeliz demais, meu Deus. Eu não avalio o meu trabalho, esse não é meu trabalho. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. Trabalho de avaliar de vocês. Felipe, tá funcionando? Tá funcionando. Sim, eu escuto. Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Queria que você fizesse uma avaliação. Eu sei que você quer falar sobre o jogo de hoje, mas aconteceu também hoje do Flamengo sofrer mais um gol de cabeça. Aconteceu lá na Argentina, tem acontecido alguns no Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse uma avaliação, porque tem acontecido, tem sido recorrente em 2026. Obrigado. Tomamos mais um gol, correção do erro durante a semana, avaliação por que aconteceu o erro, como nós defendemos, o que aconteceu nesse erro específico. Você reparou que ele ia falar quem, depois é como nós defendemos, ou seja, ele já foi incoerente na resposta anterior, que ele fala, não pode achar culpados, aí agora ele ia falar quem errou, né? Ou seja, ele ia adjetivar a falha de marcação de Jorginho e Paquetá, né, no lance do gol de cabeça, só que ele fala como, depois ele fala como nós defendemos. Mas vamos lá. Treinamento, correção para não voltar a repetir. Conseguiu? Tem que virar aquela caixa de som lá pra trás, né? Vai ficar virada pra cá, tá aqui no microfone. Pode ir. Oi, Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Queria entender a tua leitura em relação ao lance capital, né, do primeiro gol, o quanto isso impactou na estratégia do Flamengo como um todo. Vocês já conseguiram identificar ali qual o equívoco, de quem foi o equívoco propriamente, né? Claro que para a gente pode parecer muito óbvio, mas às vezes em campo quem viveu tem uma leitura diferente. E você viveu como o último atleta profissional também em 2023, foi o último ano de uma seca recente no Flamengo. Você já está preocupado que esse ano talvez você precise lidar, contornar com essa questão de ainda faltar títulos, né? Não sei se de repente Carioca vira Champions League, essa altura do campeonato, enfim. Como é que você está vendo isso tudo? Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais errar o menos possível, né? Mas aconteceu o erro, bom que a equipe se recompôs, conseguiu manter a ordem, manter a calma e criar o jogo inteiro um volume muito grande dentro da área de adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, né? Infelizmente aconteceu, mas a equipe conseguiu a todo momento lutar e tentar reverter essa situação. E eu tenho que pensar simplesmente agora em evoluir a equipe, em tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Não pensar agora em outubro ou dezembro, novembro ou dezembro. Temos que pensar no próximo jogo em melhorar o que está ao nosso controle, o nosso alcance é melhorar a nossa performance de todos. Felipe, boa noite, aqui sou direito, Davi Ferreira, do Jornal Globo.
Queria ouvir teu diagnóstico do quais são os principais elementos que estão mais errados no Flamengo nesse momento, né? Imagino que já teve o discurso do calendário, né, que foi toda apertada, a preparação foi um pouco apertada, mas também a questão física, talvez tática, a questão individual. O que está a questão talvez de motivação do elenco, né, que o pessoal fala. Qual o seu caminho agora? O que você pensa para fazer esse time voltar aos trilhos do que mostrava há 2 meses atrás, né? Obrigado. Não, mas eu, sinceramente, acho que fizemos um grande... Preste bem atenção nessa resposta do Felipe Luiz, mano. Preste bem atenção. Na visão dele, o Flamengo fez um excelente jogo. Fez um excelente jogo, jogou no campo do adversário. Mano, nos 2 jogos, o Lanús montou a retranca e ficou esperando o erro do Flamengo. E o Flamengo cometeu 3 erros. 3 não, 4 erros. Tomou 4 gols. Simples assim. Os caras não gerou nenhuma dificuldade pro Flamengo. Só ficou esperando o erro do Flamengo. E o Flamengo cometeu os erros. Simples. Os caras não sofreram no jogo de ida e não sofreram no jogo de volta. Aí olha só o que o Felipe Luiz vai falar, velho. Tá de sacanagem. Jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali para até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito, e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde, e nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores, e o futebol consiste nisso. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. No ano passado, a gente viu em alguns momentos o Flamengo ter 2 resultados não tão bons, e o time geralmente dava resposta nos momentos que ele era mais pressionado, né? Na hora que o mental estava mais exposto, o time dava a resposta. Eu lembro daquele jogo contra o Botafogo, 3-0, no momento de pré-crise, o jogo contra o Palmeiras também fora. Como sair disso agora? Agora parece que o mental está cobrando, e é a principal característica que está sendo cobrada no momento. Como fazer para virar a chave do mental do time e trazer confiança a quem está aparentemente sem nenhuma? Bom, segundo a minha visão, já como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, aonde estão os erros, quais são os problemas, e detectar os problemas. Isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitórias, jogando bem e tudo mais. Porque você sim lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco. E nesse momento, perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Tudo passa no futebol. A fase boa, a fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer, e que está no nosso controle, é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Felipe, Mauro César, TV Cultura. Presta atenção agora, irmão. Essa pergunta que o Mauro César fez deixou o Felipe Luiz tão desconfortável, tão desconfortável, tão desconfortável, que ele quebra as pernas do Felipe Luiz, porque o Mauro César repete uma pergunta que ele fez 15 dias antes do jogo do Lanús. E o Felipe Luiz responde pro Mauro César assim: não, o time vai estar em condições contra o Lanús na Recopa. Só que não tá. E aí o Mauro César repete a pergunta, e olha a resposta do nosso querido Felipe Luiz. Vai vendo. Mauro César deu bem no meio da canela. Finalmente uma pergunta decente. UOL e Jovem Pan. Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, foi uma má atuação, o Flamengo não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né?
você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol no nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então, a vitória não veio, realmente não veio. Lanús, justo vencedor. Mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje e não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás. Felipe, boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa, o seu time, na sua opinião, é um time anárquico nesse momento? Obrigado. O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Aí, galera. A entrevista do nosso querido Felipe Luiz. Deixe nos comentários aí o que você achou. Anárquico nada mais é que algo em desordem, desestruturado, falta de governo, falta de comando. Você acha que o Flamengo está anárquico, desorganizado, desestruturado, sem comando? O Felipe Luiz resumiu que é a cara dele, né? Então, esperamos que a diretoria não seja tão omissa, que as organizadas cobrem, né? Mudança radical no Flamengo. O Flamengo está muito, muito aquém. O time correu no jogo. Tinha que correr, irmão. Tava perdendo por 1-0. Tinha que reverter a partida. Tava jogando em casa, disputa de títulos. Se não fizesse o mínimo, que era correr, ganhar as disputas, o que seria, né? Então não fez mais que obrigação e ainda assim perdeu o jogo. Deixa aí nos comentários o seu recado pro Felipe Luiz, porque não tá fácil não. Beleza? Um forte abraço. Valeu, até a próxima.